Olá, estudante! Nesta videoaula, vamos determinar uma fórmula para o cálculo da distância entre dois pontos. Esta fórmula aqui, distância entre os pontos A e B. Deixa ela aqui embaixo, guardadinha. Esse eixo horizontal é o eixo X, ou eixo das abscissas. Eixo vertical, eixo Y, ou eixo das ordenadas. Estes dois eixos perpendiculares dividem o plano em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. No primeiro quadrante, os valores de x e de y são positivos. No segundo quadrante, os valores de x são negativos, os valores de y são positivos. Terceiro quadrante, chegar isso aqui para cá. Os valores de x são negativos e os valores de y são negativos. Quarto quadrante, os valores de x são positivos e os valores de y são negativos. O plano dividido com esses dois eixos perpendiculares é chamado de plano cartesiano. Cartesiano em homenagem ao matemático e filósofo francês René Descartes. Marquei alguns pontos aqui em azul. Ponto A, com coordenadas 2 e 1, de acordo com o referencial cartesiano. 2 no eixo X. Então, a abscissa do ponto A é 2, o x do ponto A é 2. E a ordenada do ponto A é 1. Então, as coordenadas do ponto A são 2 e 1. Está aqui, nesta ordem. Por isso que é um par ordenado. X depois Y. Ponto C, coordenadas 5 e 1. 5 é a abscissa e 1 é a ordenada. Ponto B, coordenadas 5 e 5. Eu escrevi aqui XB, que é a abscissa do ponto B, que é 5, que é a mesma abscissa do ponto C, que é 5. Então, os pontos B e C têm a mesma abscissa, 5 e 5. Quando eu projeto aqui os pontos B e C no eixo X, é 5. Bom, para calcular a distância entre os pontos A e C, é tranquilo. Vou traçar aqui um segmento. Tirar esse rótulo aqui F daqui. A distância entre os pontos A e C é o comprimento deste segmento. Basta fazer 5 menos 2, já que este segmento AC é paralela ao eixo X. Então, a distância, basta projetar aqui os pontos A e C no eixo horizontal, fazer 5 menos 2, que é 3. Temos 3 unidades de distância. A distância dos pontos B e C, traçar aqui um segmento. Também é fácil de calcular. Tirar esse rótulo aqui. Porque este segmento BC é paralelo ao eixo Y. Então, a ordenada aqui YB menos YA, ou C, porque a ordenada dos pontos A e C é a mesma. O Y do ponto A é 1. O Y do ponto C é 1. Então, a distância entre C e B, ou B e C, é 5 menos 1. 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades. Então, se o segmento for paralelo a um dos dois eixos, é fácil calcular as distâncias. Se for paralelo ao eixo X, basta subtrair as abscissas. Se este segmento for paralelo ao eixo Y, basta subtrair as ordenadas dos dois pontos considerados. Mas e para calcular a distância entre A e B?
tirar esse rótulo aqui para não ficar muito cheio de informação. Este segmento AB não é paralelo a nenhum dos dois eixos. Como determinar uma fórmula para calcular essa distância? A distância tem aqui um comando para calcular a distância entre distância ou comprimento ou perímetro. Distância de A até C, 3 unidades, a gente já sabia, que era 5 menos 2. Distância de B até C, ou de C até B, 4 unidades, já sabíamos, fizemos 5 menos 1. Distância entre A e B, também eu posso usar o comando aqui que vai calcular para mim, mas eu vou usar uma fórmula, porque nosso objetivo nessa videoaula é aprender esta fórmula. Já vimos aqui que vai dar 5, né? Se eu for determinar aqui. Mas essa fórmula serve para 2 pontos quaisquer no plano. E ela é baseada no Teorema de Pitágoras. Por quê? Temos um triângulo retângulo aqui. Triângulo retângulo é um triângulo com um ângulo de 90 graus e 2 ângulos agudos. E para o triângulo retângulo, vale o Teorema de Pitágoras. No triângulo retângulo, esse lado maior aqui recebe o nome especial de hipotenusa. E estes dois outros lados aqui, cateto. Então, BC é um cateto que mede 4 unidades. AC é um cateto que mede 3 unidades. E a hipotenusa eu quero descobrir. A hipotenusa do triângulo retângulo é a distância entre os pontos A e B. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, AB ao quadrado é igual a AC ao quadrado mais BC ao quadrado. Repetindo aqui, só que AC é a distância entre essas abscissas aqui, ó, 5 e 2, 2 e 5. Ou seja, XB menos XA. E BC, que é este cateto, é a distância entre esses Ys. YB menos YA ao quadrado. No caso aqui, XB menos XA, 5 menos 2 ao quadrado. YB menos YA, 5 menos 1. 5 menos 2 é 3, elevado ao quadrado é 9. 5 menos 1 é 4, elevado ao quadrado. 4 vezes 4 é 16. Soma dá 25. Operação inversa aqui da potência é a raiz quadrada. Tira a raiz quadrada do 25. AB é 5. Dá até para conferir aqui, né? Que a distância de A até B vai ser 5. Vamos ver aqui. Certinho, né? Distância, a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo é 5. É o triângulo pitagórico, né? Bom, mas parando aqui a nossa fórmula, este pedaço, vou trazer para cá. Se eu tirar esse quadrado daqui, eu uso a operação inversa para jogar para o outro lado aqui, ó. Por isso que aparece essa raiz quadrada. Em vez de AB, eu escrevi distância dos pontos A e B. Só uma notação, não é relevante. Tá? Distância entre os pontos A e B é a raiz quadrada do quadrado da diferença das abscissas mais o quadrado da diferença das ordenadas entre os pontos A e B, como nós fizemos aqui. Então, esta fórmula vem do Teorema de Pitágoras. Se você preferir memorizar assim, tudo bem. Se preferir assim, fique à vontade. E num próximo vídeo, vamos explorar outras coisas, como, por exemplo, a equação de uma reta que passa pelos pontos A e B, a inclinação dela em relação ao eixo X. Certo? Até o próximo vídeo, pessoal.